As consequências das escolhas precipitadas podem gerar crise. A paz do Senhor, meus amados e queridos, eu quero ler um texto com vocês no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 13, versículo 10 e versículo 11. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Meus irmãos queridos, diante desta palavra, diante destes dois versículos que nós escolhemos a ler, o tema dessa mensagem é as consequências das escolhas precipitadas. E elas podem gerar crise. Veja, a partir do momento em que somos responsáveis por nossas vidas, devemos tomar muito cuidado com o que decidimos. Além de sermos responsáveis por nós mesmos, somos responsáveis por outros seres, nossos filhos, nossa família, um amigo, não é verdade? Decisões são escolhas que fazemos, porém jamais podemos escolher as consequências dessa decisão. Se você não está gostando do seu hoje, pode ser consequências de algumas decisões que você tomou ontem. Então, meus queridos irmãos, a primeira verdade que nós encontramos aqui nessa história, primeiro, as coisas que fazemos não podem ser baseadas apenas na aparência do que vemos. Vou repetir para você. As escolhas que fazemos não podem ser baseadas apenas na aparência do que vemos. Quando a gente lê um versículo no livro de Provérbios, no capítulo de número Provérbios, capítulo 29, a gente encontra um versículo que diz assim a palavra do Senhor, 29 e 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Provérbios 29 e 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Então, meus amados irmãos, as escolhas que fazemos não podem ser baseadas apenas na aparência que vemos. Veja que eu li o texto lá, capítulo 13, versículo 10 e versículo 11. Quando olhamos para esse texto, percebemos que o único critério que Ló usou para fazer a escolha de onde ele passaria a morar foi exatamente o que os olhos dele conseguiram ver. Veja aqui no versículo 10, na parte A, diz: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Ló não usou
o recurso da oração para ser orientado por Deus. O profeta Jeremias, lá no capítulo 33, ele diz, no versículo 3, diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, meus amados, queridos irmãos, ouvintes do programa, Ló também se mostrou autoritário em relação à sua família, pelo fato de não perguntar a eles se eles estavam de acordo com a decisão deles. Aí está, meus amados irmãos, o homem, ele toma uma decisão e não procura conversar com seus familiares, pedir orientação. Ló, ele se mostra autoritário em relação à sua família, pelo fato de não perguntar, não é verdade? Então, no versículo 11, olha o que é que ele diz. No versículo 11 diz: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Então, queridos, amados irmãos deste programa, infelizmente ou infelizmente, a maioria dos seres humanos, incluindo os cristãos, quando precisam escolher alguma coisa, quase sempre o único recurso usado são os olhos. Veja que no Salmo 34:4, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, segunda verdade aqui nesse texto, diz assim: quando escolhemos baseado apenas na aparência, corremos risco de escolher o que Deus rejeita para nós. Veja, queridos e amados irmãos, no capítulo 13 de Gênesis e o versículo 13, olha o que é que diz aqui a palavra. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então, amados, Deus amava o povo de Sodoma e Gomorra, sim, das cidades circunvizinhas. O que Deus rejeitava eram as atitudes deles. Ora, eram homens maus, os homens de Sodoma, para onde Ló escolheu. Então, Deus amava o povo de Sodoma e Gomorra, das cidades circunvizinhas. O que Deus rejeitava eram as atitudes deles. Eram maus. Mas veja para onde Ló escolheu. Então, outra coisa que a gente encontra aqui, pastor Jassonir, e a todos os ouvintes deste programa, quando nós erramos em nossas escolhas, nós sofremos, porém não sozinho. Então, quando nós erramos as nossas escolhas, nós sofremos, porém não sozinho. Veja no capítulo 14 de Gênesis o que acontece. 14, 11 e 12. Olha só, os 4 reis tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o sem mantimento e se foram. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abraão,
que habitavam em Sodoma e os bens deles e partiram. Veja, quando nós erramos em nossas escolhas, nós sofremos, porém não sozinhos. Glória a Deus. Quando fazemos escolhas, hoje podemos esperar que no futuro venham as consequências, que seja boa ou mal. O texto acima mostra que ele foi raptado com toda a sua família e tudo que tinha Ló estava pagando por uma escolha precipitada. Você que me escuta, você que parou nesta manhã, neste horário, para ouvir uma palavra. E esta palavra que Deus me dá aqui é essa: as consequências das escolhas precipitadas podem gerar crise. Então, meu amado irmão, meu amigo, você que está ouvindo este programa, peça a orientação a Deus. Dobre os seus joelhos e peça para que Deus lhe mostre, para você tomar suas decisões. Veja para onde Ló ele escolhe. Ele escolhe para Campinas, lugar bom, não é? E a Bíblia diz que era um lugar tão bonito que Ló chega a dizer que era como o jardim do Senhor. Ló, ele escolhe este lugar. Diz a Bíblia que ele levantou os seus olhos e viu Campina do Jordão. E diz que era bem cuidada antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ele começa a olhar para este lugar e ele diz que era como um jardim. Que diz: esse aqui é meu lugar, aqui é bom. Mas ele não sabia que Deus estava para destruir Sodoma e Gomorra. Então, meu amigo, meu amado irmão, pastor Jassuni Gomes, comunicador deste programa Viva Feliz, deixo essa palavra nesta manhã. Precisamos ter cuidado com as escolhas que fazemos. Outra palavra que eu deixo para todos: não seja atraído somente por aquilo que você vê. Que Deus abençoe, que Deus ajude, que Deus nos oriente nas nossas decisões. Cuidado, não se precipite, vá devagar, escute primeiro, não se precipite. Muitas vezes, muitos só olham para as coisas que acham que ali dá certo. Mas nesta manhã aprenda essa lição. Não se precipite, porque quando nós precipitamos, elas podem gerar crise, e como gerou crise na vida de Ló. Fica com Deus e até outra oportunidade, em nome de Jesus. Amém.